Muito bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco mais uma vez. Nossos corações estejam tranquilos, nossas mentes serenadas, né? Para mais esse banquete de hoje. Hoje nós temos nossa irmã Kênia, vai abordar o tema fora da caridade não há salvação. Vamos então iniciar rogando o amparo de Jesus, de toda a espiritualidade, para que a gente esteja bem acompanhado. Rogar também o amparo dos nossos anjos guardiões, que constantemente estão conosco, nos guiando, nos protegendo, né? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu santo e amado nome. Venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão do corpo e do Espírito nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, na medida que perdoarmos aqueles que nos ofendem. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Uma palavra. Bom dia a todos. Que a paz do Cristo esteja conosco. Hoje, quando eu cheguei aqui, eu entrei ali na livraria, e aí a Fátima foi e falou das propagandas dos livros que ele faz. E o estudo de hoje, eu também vi, quando eu comecei a estudar, que eu já falei desse mesmo tema de hoje o ano passado. E eu trabalhei ele para hoje, numa linha diferente da do ano passado, que é bom para mim, né? Renovar os estudos, porque na medida que a gente vai evoluindo, o que vai acontecendo? Aquela palavra que você viu a vida toda de um jeito, amanhã você vê ela de outra forma, conforme a sua evolução. Então hoje eu trouxe o estudo Fora da Caridade não há salvação, trabalhando ele com uma base lá no Antigo Testamento. Por que eu fiz isso? Vamos fazer a propaganda. Esse livro aqui, O Consolador, que Chico pergunta a Emmanuel e Emmanuel responde, então ele é do estilo do Livro dos Espíritos. Tem a pergunta 267, que Chico pergunta o seguinte: qual a posição do Evangelho no quadro de valores da educação religiosa do homem? Então, qual que é o valor do Antigo Testamento na nossa educação de hoje? Porque muitos de nós, às vezes, não coloca o seu estudo da doutrina espírita lá, fazendo menção, fazendo uma ponte na Bíblia e no Novo Testamento e nem no Antigo Testamento. Então, Emmanuel fala o seguinte: no quadro de valores da educação religiosa, na civilização cristã, o Velho Testamento, apesar de suas expressões altamente simbólicas, poucas vezes acessíveis ao raciocínio comum, deve ser considerado como a pedra angular, ou como a fonte máter da revelação divina. Então, esse é o valor que Emmanuel nos fala sobre o Antigo Testamento na nossa caminhada. Ele é o nosso início. Ele é a nossa base lá de onde nós viemos. E ele é claro aqui, ele fala que ainda nós não temos um raciocínio muito desenvolvido para poder entender o Antigo Testamento. Então eu trouxe hoje, Fora da Caridade não há salvação, começando lá no Antigo Testamento. O que o Antigo Testamento, quando nós éramos ainda criança, lá na época de Abraão, depois Moisés, o que ele tem para poder nos ensinar? Será que a caridade
ela começou a ser divulgada somente com a expressão que Kardec usou: fora da caridade não há salvação? Né? Como é a essência da caridade em nós? Isso já sem a resposta de que a caridade está dentro de nós, porque nós somos essência divina. E Deus é amor, então Deus é caridade, compaixão e bondade. Então nós já temos isso dentro de nós. Então eu trouxe aqui em ordem cronológica o livro de Êxodo, Levítico e Deuteronômio. Lá no livro de Êxodo nos fala o seguinte: se fizerem empréstimo a alguém do meu povo, algum necessitado que viva entre vocês, não cobrem juros deles, não emprestem visando o lucro. Então, se você for emprestar algo ao seu irmão, não é para poder cobrar juros. Porque antigamente você cobrava juros daquelas pessoas que não eram o quê? Da sua mesma raça. Aqui no livro de Êxodo fala: alguém do meu povo. Na nossa evolução, hoje, nós sabemos que o povo de Deus somos o quê? Todos nós. Independente de quê? De qual segmento religioso ou não segmento religioso nós estaremos. E aqui, lá naquela época, né, do meu povo, então o povo era um só. Ali na divisão das 12 tribos, né, aonde fizeram a divisão, começaram a ter aquela divisão de povo, né, os judeus da tribo de Judá, e aí foi vindo aquela divisão. Então nós encontramos aqui, lá no Antigo Testamento, né, um caminho a seguir: emprestar, mas sem obtenção de lucro, que é totalmente ao contrário do que nós fazemos hoje. Se a pessoa está precisando, se o meu irmão está precisando, e às vezes nós vemos até se o pai e a mãe está precisando, aí a pessoa vai lá e cobra juros. E ainda, para dar um de bonzinho, fala assim: eu vou te cobrar um juros menor porque você é meu irmão. E aqui é claro, não cobrar juros. Não perverta o dinheiro dos pobres em seus processos. O direito dos pobres em seus processos. Esses são os 2 versículos que eu trouxe de Êxodo. O livro de Levítico: se todavia o ofertante for pobre, sem recursos para isso, pegará um cordeiro como oferta pela culpa, o qual será movido para fazer propriação pelo ofertante com um jarro da melhor farinha, amassada com óleo, como oferta de cereal, uma caneca de óleo. Lá no livro de Levíticos. Quer dizer, você numa posição maior, vem aquele pobre, aquela pessoa muito mais humilde que você e oferta alguma coisa, você também tem de dar algo a ele. E aqui naquela cultura fala, né, pegará um cordeiro, que eram aquelas ofertas antigamente. Né? Então não é só vem a nós temos de saber, né, quem está nos ofertando, as condições. E nesses primeiros 3 versículos aqui que eu trouxe, vai ter mais, nós já podemos ver aí a caridade. Se nós não praticarmos a caridade, isso aqui não vai o quê? Acontecer. Então ela já está na nossa cultura como lei, como
um caminho a ser seguido desde os nossos primórdios lá, desde a nossa época de criança, né? Desde a nossa época de criança, lá no tempo de Moisés. No livro de Levítico: não passem 2 vezes pela sua vinha, nem apanhem as uvas que tiverem caído. Deixem-nas para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Né? Então, quando você passar por algo, achar que esqueceu algo, não é para você poder ir buscar. Alguém necessitado vai chegar e vai poder fazer o quê? Um bom uso daquilo. Aqui nós podemos aplicar também, né, até o que nós acompanhamos aí, nós estudamos aí na doutrina espírita, o que é necessário para mim. Se eu tenho o que é necessário para a minha sobrevivência, ou se eu estou o quê? Sempre com muito e aquele meu irmão com pouco. São as nossas doações, né? Eu tenho 50 sapatos, pares de sapatos, mas eu só tenho um par de pé. E aí eu vejo meu irmão descalço na rua, eu não vou doar, porque eu tenho 50 sapatos, é porque eu tenho condições de ter. Se ele não tem, é problema de quem? Dele. Então nós já temos aí lá no Antigo Testamento essa noção da prática de caridade sem a palavra o quê? Caridade. E a doutrina nos fala, fora da caridade não há salvação. Livro de Deuteronômio: se houver algum israelita pobre em qualquer das cidades da terra que o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês, não endureçam o coração, nem fechem a mão para com o seu irmão pobre. Ao contrário, tenham mão aberta e emprestem-lhe liberalmente o que ele precisar. Lá na divisão das 12 tribos, né, quando Jacó entrega as terras aos seus filhos, aonde o seu filho José, quem herda as terras, e elas foram divididas com os seus 2 filhos, porque naquela época José já falecido. O que acontece? Totalmente ao contrário do que está aqui na lei que eles o quê? Seguiam. Totalmente ao contrário, né? Na divisão de terras teve o quê? Guerras e mais guerras. E é até hoje, em nome de Deus, para poder ter aquele pedacinho ali. Ah, mas Kênia, mas o Antigo Testamento, ele foi compilado no ano 398 antes de Cristo. E eu tô lá o quê? No Pentateuco. Realmente, o Antigo Testamento ele foi compilado mais ou menos em 398 antes de Cristo. Mas a compilação dele se deu através de quê? Dos ensinamentos que nós recebemos. Da educação que aquele povo vinha o quê? Recebendo, e foi passado de quê? De geração em geração. Então não foi somente aquela população antes de Moisés que já tinham esses ensinamentos. Eram todo o povo de Deus. Assim como nós recebemos a nossa educação dentro do nosso lar. E aí nós vamos o quê? Passando. Por mais que você critique um ensinamento do seu pai ou da sua mãe, quando você tiver o seu filho, você vai lembrar: o meu pai e a minha mãe também me ensinavam isso, eu achava ruim. Mas você automaticamente, no automatismo, você já está o quê?
passando para o seu filho ou a sua filha. Então é algo que nós aprendemos na cultura. Só que não foi algo ditado pelo homem, foi algo ditado por quê? Por Deus. Sempre haverá pobres na terra. Portanto, eu ordeno a você que abra o coração para o seu irmão israelita, tanto para o pobre quanto para o necessitado de sua terra. Então, está faltando isso em nós. E a doutrina espírita, ela nos chama essa atenção. Não é para nós seguirmos. E esse livro Consolador aqui, ó, ele nos ajuda, juntamente com o Pentateuco da doutrina espírita, a entender isso. Não é para nós seguirmos ao pé da letra aqui, ó, o seu irmão israelita. Todos nós somos o povo de Deus. Quando Deus se dirigia ao meu povo, ao povo israelita, ele se dirigia a todos nós, descendentes de Abraão. Então, todos nós estamos aí nessa lista, nessa caminhada. Quando vocês estiverem fazendo a colheita de sua lavoura e deixarem um feixe de trigo para trás, não voltem para apanhá-lo. Deixe-no para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Quando sacudirem as azeitonas das suas oliveiras, não voltem para colher o que ficou nos ramos. Deixem o que sobrar para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. E quando colherem as uvas da sua vinha, não passem de novo por ela. Deixem o que sobrar para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Lembre-se de que vocês foram escravos no Egito. E por isso ordeno a vocês que façam tudo isso. Isso aqui já é uma evolução daquele primeiro versículo que eu trouxe. Lá, igual quando eu comecei no início, a letra A que eu via quando eu era criança, ela é totalmente diferente da letra A que eu vejo hoje quando adulta. Aqui é uma evolução daquela ordem do Senhor. E lá no final ele ainda lembra, vocês foram escravos no Egito. Então não é para pagar com o quê? Olho por olho, dente por dente. E naquela época o que valia era isso. Então é Deus aqui nos intuindo desde a nossa infância a sermos o quê? Caridosos, honrosos para com os nossos irmãos, independente de quem seja. E por que eu estou usando a palavra criança? Porque Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele fala que quando Cristo nasceu, nós nos tornamos maiores de idade espiritualmente. Então, na época de Moisés, nós éramos crianças. Quando Cristo nasceu, nós já nos tornamos maiores de idade. Então, com a doutrina espírita, nós já estamos fazendo estágio de faculdade. Então já está na hora de nós pararmos o quê? De fazer lambança. Seguir esse caminho da porta estreita com uma visão já de um adulto cumprindo a sua responsabilidade. E a verdadeira caridade, ela está nesse caminho. Cumprir os nossos deveres para com Deus, para comigo e para com o próximo. Em um entendimento lá do Antigo Testamento sobre a caridade e
uma situação que nós vivemos muito hoje é porque se eu fiz algo para alguém, eu quero algo em troca, para a gente poder quebrar isso, eu trouxe aqui o primeiro livro de Reis, que é o capítulo 17, que fala sobre o profeta Elias, quando ele é ordenado por Deus a sair da sua região, logo após ele ter feito, aquela disputa com o deus Baal, e ali ele mandou, cortar a cabeça de todos, para ele não ser morto. Então, lá no capítulo 1, a primeira coisa que o livro de Reis nos fala é sobre Elias falando uma ordem de Deus para Acabe. Pela vida do Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá nestes anos orvalho nem chuva, senão quando eu disser. E ali, durante anos e anos, teve a seca. Então, foi um período muito difícil. Para Elias ser salvo, o que Deus ordenou? Vai-te daqui, retira-te para as bandas do Oriente e vai esconder-te à torrente de Carite, que está de fronte o Jordão. Beberás da torrente, deis ordens aos corvos que te alimentem. E isso aconteceu. Naquela primeira saída de Elias, ele foi alimentado por aquela água e pelos corvos. Passado um tempo, de seca, o que aconteceu? Aquela torrente secou. E Deus ordenou outra saída de Elias daquela região. Vai-te para Sarepta de Sidom e fixa-se ali. Eu ordenei a uma viúva desse lugar que te sustente. E ele foi e encontrou a viúva. Só que a situação da viúva era a mesma situação de toda a região, fome. E a mesma situação que ele estava passando. Ele precisava de quê? Ser alimentado, ser amparado. E ele, encontrando essa viúva, ele pede água a essa viúva. E enquanto ela está indo buscar, ele fala: me dê também um pedaço de pão. Aí a viúva já se sente ofendida. Por quê? Ela responde o seguinte: pela vida de Deus, respondeu a mulher, não tenho pão cozido, só tenho um punhado de farinha na panela e um pouco de óleo na ânfora. Estava justamente apanhando 2 pedaços de lenha para preparar esse resto para mim e para meu filho, a fim de o comermos e depois morrermos. Isso aí era a decisão da viúva, ter a sua última alimentação e morrer sossegada lá com o seu filho pela situação da região. Aí nós encontramos Deus na sua providência, na sua caridade, na sua misericórdia toda. Aquela viúva esquecida no deserto e aquele homem precisando de ajuda. Então nós encontramos aqui uma pessoa que não tem nada ajudando a quem não tem mais nada ainda, que ela ainda tinha, a sua casa, a sua tenda, para poder ali se abrigar nos períodos de ventania, de tempestade de areia, porque era um deserto e tudo mais. E Elias vai e fala para ela que não é para ela temer, somente dar a ele aquele pão cozido. Por quê? O Deus de Israel já tinha dito a ele que o que ela desse não iria faltar nunca. E ele explica isso para ela.
Se ela desse para ele o pão, não faltaria nem o pão, a farinha para o pão e nem o azeite. Aquilo iria o quê? Prosperar durante todo o tempo. Aqui nós encontramos o quê? Quando eu dou algo para a campanha do quilo, é só porque está sobrando. Ou eu vou doar para mês que vem eu ter algo em quê? A mais dentro da minha casa. Nós temos de doar porque a caridade já está em nós. A caridade, ela não vai te dar nada em troca do jeito que nós estamos esperando, mas sim do jeito que a misericórdia de Deus está nos amparando. E aí nós sempre temos essa falta de concepção aí da caridade. Eu vou doar é porque está faltando. Faltando não, né? Porque está sobrando. A caridade não é feita com sobra. Ela tem que ser feita pelo coração. Aqui nós encontramos uma situação numa região de fome, que ali a mulher já estava esperando fazer a sua última refeição e esperar a morte chegar e levá-la junto com seu filho. E na campanha do quilo também, as maiores doações são de pessoas pobres. Não são de pessoas que vivem na abundância. As pessoas que vivem na abundância são pouquíssimos que participam da campanha do quilo. A caridade está palpitante neles, mas eles preferem o quê? Sair do caminho e para poder sempre estar passando pela porta larga, que é o contrário daquilo que nós aprendemos desde o Antigo Testamento lá. É o nosso aprendizado, a nossa cultura. Independente de qual país nós iremos nascer na próxima reencarnação, aquilo que nós aprendemos hoje de ordem divina, de lei divina, vai nos acompanhar. E aí nós temos de colocar em prática para poder ajudar o nosso próximo. E essa misericórdia, essa abundância na casa daquela mulher, ela foi durante muito tempo, não foi durante pouco tempo. Só que chegou um momento em que seu filho adoece e ali ele falece, ele desencarna. E a mulher teve uma atitude que muitos de nós temos, a revolta porque perdeu o ente amado. E ela diz o seguinte a Elias: que há entre nós dois, homens de Deus? Vieste, pois, à minha casa para lembrar-me os meus pecados e matar o meu filho? Essa foi a revolta dela. Depois de ter recebido, por um simples ato, de doar um pedaço de pão àquele homem, a misericórdia de Deus durante anos e anos. Aqui nós vamos encontrar o que a doutrina espírita nos fala do egoísmo e do orgulho, que é a chaga da humanidade. E que muitos de nós ainda temos essas atitudes por pouquíssima coisa que acontece na nossa caminhada do jeito que nós não queremos. Só que Elias, ele pega o seu filho, o filho da mulher, e leva para um quarto. Senhor meu Deus, até uma viúva que me hospeda quereis afligir, matando-lhe o filho? Senhor meu Deus, rogo-vos que a alma deste menino volte a ele. E o menino voltou a viver.
Aqui nós encontramos a gratidão, que muitas vezes nós não conseguimos praticar justamente por causa do nosso egoísmo e do nosso orgulho. Então Elias, ele se viu no momento ali em que ele devia não só a Deus a misericórdia de ter salvo a sua vida no período de fome e de ter salvo a vida daquela mãe e daquele menino no período de fome. Ele também tinha de dar algo a ela. A convivência foi durante anos e anos. E ele deu o que ele tinha. Ele fez o que a ela? A caridade moral, que está faltando nós usarmos ela aí para ela poder nos fazer praticar a caridade material. Ele se comoveu com a situação daquela mulher. E ele rogou a Deus para que aquilo fosse o quê? Resolvido. E foi resolvido. Ele entregou o seu filho àquela mulher e ela fala: agora vejo que és um homem de Deus e que a palavra de Deus está verdadeiramente em teus lábios. Então, nessa história aqui, lá no livro de Reis, aonde Elias, junto com essa mulher e o seu filho, no deserto, nós encontramos aqui muitos exemplos da misericórdia de Deus agindo, da humildade da mulher de dar o que ela não tem àquele homem, a caridade, para nós material, mas ela fez a maior caridade, que foi o quê? De realmente entregar o que ela não tinha. E nós, a maioria das vezes, só entregamos o que está sobrando. O que está sobrando é que nós o quê? Doamos, nós fazemos a caridade. Porque nós temos a caridade material e a caridade moral, que é a mais difícil de ser cumprida. Porque o orgulho e o egoísmo nos corrói e nós não queremos desejar bem a pessoas que, por algum motivo, nos fez algo em que nos incomodava, e você sabe que ela é um espírito, ele é um espírito que precisa de ajuda, e aí nós não conseguimos praticar a caridade moral de fazer, pelo menos, uma oração em favor daquele espírito que está precisando de nós. Então, nessas duas caridades aí, nessas duas linhas, a doutrina espírita é certa. Fora da caridade não há salvação. Mas por que Kardec disse isso? O que aconteceu? Que ele colocou a caridade como um princípio da doutrina. Na Revista Espírita de janeiro de 1861, tem um texto lá chamado A Bibliografia Católica contra o Espiritismo. É um jornalista que começa a atacar o espiritismo de uma forma que até então não tinha sido atacado. Então Kardec, discorrendo sobre aquilo, aonde a Igreja Católica fala do Satanás, e aí começa a colocar pontos para poder atacar a doutrina espírita e ela ser o quê? Destruída. Kardec coloca o seguinte: sendo, pois, a caridade o princípio da doutrina do Cristo, concluímos que toda a palavra e toda a ação contrárias à caridade não podem ser, como
dizeis com muita propriedade, se não inspiradas por Satã. Ainda mesmo que este se revestisse da forma de um arcanjo. É por essa razão que diz o Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Foi nesse momento que Kardec usa aí esse princípio da doutrina espírita. E ele ainda fala, né, que quem estava atacando, ele falava com muita propriedade. Ele buscava embasamento. Onde? Lá nos seus antepassados. No Antigo Testamento, no Velho Testamento e aí por diante. Que é o que Emmanuel nos fala aqui na questão 267, quando ele responde para Cristo, responde para Chico. Nós temos de ter um pensamento crítico, embasando-se na doutrina espírita e no Novo Testamento, um entendimento lá dos nossos primórdios, lá do Antigo Testamento, aonde desde os nossos primeiros passos nós fomos ensinados a estar no caminho da caridade. E hoje a tarefa mais difícil que tem dentro de uma casa espírita é a campanha do quilo. Não é porque falta trabalhador para sair no domingo de manhã, no sábado à tarde, não. É porque falta irmãos para poder doar. Nós saímos desse caminho, né, que nos foi ensinado, que nos foi ordenado por Deus. E que está aqui dentro de nós. Quando eu falo aqui, não é no nosso coração, não, é na nossa alma, no nosso espírito, no nosso perispírito. É o caminho da nossa salvação. Kardec coloca, fora da caridade não há salvação, uma contraproposta para aquelas averbações, para aqueles tópicos de ataque ao espiritismo. E ele ainda fala, ela é a nossa salvação. Ele coloca a doutrina espírita como uma das mais sublimes virtudes que nós temos de alcançar. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, esse capítulo é: fora da caridade não há salvação. E ele discorre muito bem disso, muito bem isso. Ele começa a falar do Evangelho de Mateus, aonde ali os fariseus, entre aspas, atacam Jesus para ele poder o quê? Cair em contradição. Mas os fariseus, tendo sabido que Jesus tapou a boca dos saduqueus, se reuniram, e um deles, que era doutor da lei, foi-lhe propor essa questão para tentar o Cristo: Mestre, qual o grande mandamento da lei? Jesus respondeu: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro: ame o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Só que isso só vai acontecer porque, se você ama o seu próximo, você ama a Deus. Se você fala que ama a Deus e não ama o próximo, tem alguma coisa errada aí. Porque o próprio Cristo falou que a lei, ela é resumida nisso: amar a Deus e ao próximo.
Então, se você consegue só amar a Deus e não consegue amar o próximo, que é a nossa maior dificuldade, tem alguma coisa errada. Tem de fazer um balanço aí, para poder detectar aonde que está aí a nossa falha, de amar somente a Deus e não conseguir amar o próximo. Porque nesse século 21, o que mais está acontecendo é isso. Eu amo a Deus, eu sou devota a Deus, eu sou cristã, mas não consegue estender a mão para o próximo. E Kardec coloca isso na sequência do Evangelho segundo o Espiritismo: caridade e humildade. Tal é a única estrada da salvação. Egoísmo e orgulho, tal a da perdição. Então nós temos a caridade e a humildade, aonde são o quê? Os remédios contra o egoísmo e o orgulho. E Emmanuel, ele nos dá um entendimento sobre essa estrada da salvação com o seguinte: que entre Deus e eu, entre mim e Deus, tem uma ponte. E essa ponte é quem? É o meu próximo. Então eu tenho de passar pelo meu próximo com maestria. Eu tenho de passar pelo meu próximo nessa estrada da salvação com o quê? Com muito amor, como Cristo passou por nós. Porque senão nós vamos ficar perdidos, parados na estrada. Nós vamos encontrar só pedras. E a pedra é o quê? A minha falta de caridade por alguém que eu deixei na minha caminhada. Então ele explica isso muito bem. Ame a Deus de toda a tua alma e ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. Então, tudo que nós fazemos contra o nosso próximo, nós estamos fazendo contra Deus. Se nós amamos a Deus e não amamos o nosso próximo, tem algo errado. Nós temos de avaliar novamente o que nós estamos fazendo. Como se fosse lá no nosso trabalho. Para quem mexe com a contabilidade, tem de voltar lá no balanço patrimonial para poder encontrar o erro lá na DRE. Para quem mexe com qualidade, ele tem de fazer o ciclo PDCA todo novamente até encontrar o erro. Por que ama Deus e não ama o próximo? E para outras profissões é refazer os passos novamente. Porque a caridade, o seu princípio, ela está aí, latente em nós, pronta para poder desabrochar, pronta para poder nos ajudar nessa estrada da salvação. Mas nós temos de tomar cuidado, mas muito cuidado mesmo com a chaga da humanidade. O egoísmo e o orgulho. E o orgulho, ele é pai do egoísmo. E o egoísmo superou o seu pai. Porque tem pessoas que são orgulhosas, mas conseguem não ter egoísmo. Consegue, durante pouco tempo, não ter egoísmo. Mas aquela pessoa que ela é egoísta, é muito difícil ela conseguir realmente sair daquele seu estado, porque o egoísmo ele é muito materialista. Ele é só querer, é somente eu, é eu mais eu e mais eu. A doutrina espírita nos dá a receita: caridade e humildade.
que é o que está nos faltando aí. E isso começa onde? Lá no nosso lar. A educação que recebemos, a educação que vamos passar para os nossos filhos, os valores e princípios que os nossos pais, para poder nos colocar em uma posição melhor do que a deles, nos passaram. E o que eu estou fazendo com isso? Eu valorizo o meu pai e a minha mãe. Hoje eu entendo as dificuldades que eles tiveram, mas eu vejo que eles são vencedores por causa do meu perfil de honestidade, de caridade, de amor para com o próximo. Esse é um ponto que nós temos de avaliar, para sabermos realmente se nós estamos trilhando esse caminho da caridade. Se estamos pelo menos lá no início. Zé Grosso fala, ombro a ombro, lado a lado. Então dá o primeiro passo. E o restante, nós vamos, nem que seja empurrado, nós vamos fazendo. Aos pouquinhos, até nós conseguirmos o quê? A excelência. E Paulo de Tarso, lá no item 10, que ele discorre sobre a caridade, ele fala, meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão determinados o destino dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra dessa bandeira, eles viverão em paz. No céu, porque os que a houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Essa divisa, a caridade, é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra prometida, a nossa vida futura. Paralelo ao que Paulo nos fala aqui, é no deserto que Elias encontrou a sua salvação. Foi no deserto que Saulo de Tarso encontrou a caridade na sua verdadeira prática. No livro Paulo e Estevão, onde ele vai para o deserto para poder pensar na sua nova caminhada para com Cristo, e ele justamente cai em companhia de Áquila e Prisca, aonde eles dão uma lição de caridade moral para aquele espírito que aceitou ser o vaso escolhido por Deus. Então a caridade, ela é um caminho a ser trilhado. Ela tem que ser trabalhada. Ela tem que ser moldada para ser o quê? Realmente uma virtude vivida. O próprio Cristo, ele deu um embasamento para nós, para a gente poder entender esse caminho da caridade, esse mandamento maior, amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Se não ama a Deus, você também não ama ao próximo. Se ama a Deus, mas não ama ao próximo, algo está errado. O Cristo começou isso lá nos seus primeiros passos para a divulgação do Evangelho de Deus, contando parábolas. Em uma das suas primeiras parábolas, o seu ensinamento foi qual? Identificar quem é o meu próximo.
lá na parábola do bom samaritano. Ele usa o samaritano, que era mal visto naquela época, devido às questões políticas e religiosas. Para quem quer saber mais, lá na divisão das 12 tribos no Antigo Testamento, tem o motivo dessa rixa entre os samaritanos e o povo hebreu. Ele usa o samaritano para poder acolher aquele homem que estava ali naquele caminho, né? E este homem, ele não tem nome, não tem raça, ele não tem nada, ele é simplesmente um homem. E quando ele pergunta ao doutor da lei qual dos três te parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos ladrões, o samaritano era tão mal visto, ele era tão julgado naquela época, que o doutor da lei disse: aquele que usou de misericórdia para com ele. Usou de misericórdia. Então aqui nós podemos ver que o nosso próximo é qualquer um que você quiser ser instrumento da misericórdia de Deus. Ele nos ensina a identificar o nosso próximo. Ele nos coloca numa posição em que nós julgamos, entre nós, e que nós usamos hoje muito, é o quê? Não discriminar. É olhar aquele próximo como um ser humano, necessitado de ajuda. Oi, senhor. Quando alguém faz alguma caridade para a gente percebe algum interesse naquela caridade, como nós devemos proceder? Alguém te fez caridade, você viu que ela fez de outro jeito. Com interesse. Agradecer a Deus imensamente. Agradecer a Deus imensamente. É sinal de que aquele coração, ele está sendo tocado. A plantinha, né, a semente jogada pelo semeador, nosso irmão Jesus Cristo, ela começou a fervilhar para poder brotar. A terra está ali ainda sufocando, mas ela vai conseguir brotar. É agradecer a Deus. É agradecer a Deus eternamente e orar por aquele espírito muito, para ele conseguir ultrapassar aquela terra que está em cima dele. Né? É o nosso próximo, independente de como chegou até nós. Então, Cristo, ele nos ensina a identificar o próximo. E lá, antes dele ir para o Monte das Oliveiras, ele nos conta uma última parábola, que é a parábola dos bodes e das ovelhas. É aquela parábola, uns à direita e os outros à esquerda. Então, Cristo começa a discorrer, antes dele ir para o Monte das Oliveiras, e conta que nós alimentamos, nós o vestimos, nós o visitamos. E os apóstolos e os discípulos falam: mas nós nunca fizemos isso para com o Senhor. E aí Jesus responde: em verdade eu vos declaro, todas as vezes que fizestes isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Resumindo, tudo que você faz para com o seu próximo, você está fazendo para Deus e com Jesus. Essa foi a última parábola de Jesus.
Ele, naquela caminhada dele, contando aquelas parábolas para poder nos ensinar, ele nos ensina a identificar o próximo. E lá, antes da sua partida para o Monte das Oliveiras, porque ele já sabia que ele não estaria mais fisicamente conosco, ele nos dá uma lição de que, se você conseguiu calçar alguém, vestir alguém, visitar alguém, você fez o quê? A mim. Então, tudo que nós fizemos, a nossa prática da caridade não é diretamente naquele próximo, não. Quando você ajuda um homem, quando você ajuda uma mulher, você está ajudando dezenas de pessoas. Você não sabe o tamanho da família que ele tem de ajudar, o tamanho da carga que está em cima dele. Você dá um prato de comida para um homem, você evita que ele cometa um assalto e volta para casa. E ali ele tem a esperança de começar novamente e mudar as suas atitudes. Esse é o remédio da caridade. A vacina da caridade é você ganhar ânimo. É tanto você que é o caridoso, que não consegue entender ainda o efeito da sua caridade hoje, mas você vai entender ela amanhã. E aquele que recebeu a sua caridade, independente das segundas ou não intenções. A caridade renova família. A caridade une família. A caridade fortalece o indivíduo, porque ele vê que ele não está sozinho. Ele vê que ele não está desamparado. 1 Reis, a mulher no deserto pronta para poder morrer, junto com o filho. É um espírito que se sentia desolado, abandonado pela população e por Deus. E ela faz o quê? Manda Elias ir lá e ser o seu instrumento de força e renovação. E ela só consegue ver esse instrumento de força e renovação quando ela faz o quê? Pratica a caridade. Ela ganha o quê? Ânimo para poder seguir em frente. Porque sem ânimo para poder seguirmos em frente, nós não iremos o quê? Conseguir. Nós podemos dizer, quando fazemos a caridade, estão fazendo para nós em primeiro lugar? Em primeiro lugar. E muitas das vezes, a pessoa está ociosa, com a cabeça vazia, e tem aquele ditado, né? Cabeça vazia, oficina do diabo. Alguém bate na sua porta e você ajuda, e aí eu falo assim, eu tenho de me preparar para o próximo, que vai bater. Não é isso? Recebe uma proposta de emprego, eu tenho de me preparar para as próximas. Não é assim que a gente estuda, que a gente vai atrás de um diploma, que a gente aprende uma profissão? A mesma coisa é com a caridade. É uma lei divina, é um modo de trabalho. E o trabalho, ele é o nosso movimento, tanto material quanto espiritual. Eu iniciei falando que o ano passado eu fiz essa mesma exposição. Eu não poderia ter trago a mesma que eu fiz o ano passado? E aí eu não teria perdido a minha tarde de sábado de ontem. Olha a minha palavra de propósito. Perdido. Porque a gente não perde nada.
Esse meu estudo aqui foi um aprendizado, primeiro para mim e depois para vocês. Porque um de vocês aí, ó, vai sair daqui e falar assim: nossa, aquela palestra conseguiu me animar. E se o expositor, quem está aqui, conseguir falar algo que vai te dar uma faísca de movimento na sua vida, de melhora, o expositor já é vencedor. Porque a semente, ela é jogada, mas a colheita é só na vida futura. E é a mesma coisa com a caridade. Você faz a caridade hoje e você vai ver o resultado só o quê? Na sua vida futura. Você entra no caminho da caridade e a caridade você vai estar achando que você vai estar ajudando o seu próximo. E é por isso que Kardec falou, fora da caridade não há salvação. Justamente por isso, você acha que você está ajudando o seu próximo, mas é essa sua escolha de praticar a caridade é que vai te livrar de algo lá na frente. Ou vai amenizar algo que você mesmo planejou, que você mesmo pediu lá na frente. Chico conta várias histórias a esse respeito, de pessoas que planejou perder o braço, mas perdeu só o dedo, porque ele entrou no caminho da caridade, no caminho da bondade. E por aí vai. Revista O que é o Espiritismo, ou livro, O que é o Espiritismo, capítulo 1, terceiro diálogo, o padre. Quando um padre entra em debate com Kardec para poder destruir a doutrina dos espíritos. Já estou ultrapassada, né? Continuar até meio-dia, tá? O padre pergunta o seguinte para Kardec: segundo os espíritos, quem não crê neles, nem nas suas manifestações, deve ser menos favorecido na vida futura? Se eu não sou espírita, então a minha vida futura vai ser diferente do espírita? Se esta crença fosse indispensável à salvação dos homens, quer dizer, acreditar nos espíritos, que seria daqueles que desde o começo do mundo não tiveram possibilidade de possuí-la, bem como daqueles que durante ainda muito tempo morrerão sem tê-la? Poderá Deus fechar as portas do futuro para eles? Não. Os espíritos que nos instruem não são assim tão poucos lógicos. Eles nos dizem: Deus é soberanamente justo e bom. Não faz a sorte futura do homem subordinar-se às condições alheias à vontade destes. Eles não nos pregam que fora do espiritismo possa haver salvação, mas sim como o Cristo. Fora da caridade não há salvação. Então a caridade é o nosso futuro. Porque ela foi ensinada para nós desde os nossos primórdios. E isso foi passando de geração em geração. Ela está latente dentro de nós. Nós precisamos permitir que essa virtude, que já está pronta a brilhar aí nesse mundo de provas e expiações, saia para fora. Permitir que nós possamos demonstrar o nosso amor universal. Aí, para a gente poder finalizar, Livro dos Espíritos, questão 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, compaixão para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. É o famoso BIP. Nós precisamos colocá-lo em prática
para podermos entendermos essa salvação que nós estamos tanto procurando, e ela está aí na nossa palma da mão, que é só simplesmente estender a mão e praticar. Fora da caridade não há salvação. Que a paz do Cristo esteja conosco. Eu não sei. Autorização. Nós agradecemos nossa irmã pela belíssima apresentação. Eu tenho só alguns recadinhos aqui e logo nós vamos começar o passe ali. Os convites: evangelização infantil, segunda às 20 horas, quarta às 20 horas, domingo 9 horas. A pré-mocidade, convite quarta-feira às 20 horas, segunda-feira às 20 horas, quarta-feira às 20 horas, domingo às 9 horas. Mocidade aos sábados de 14 a 14 horas. Isso é um convite, né? E bebês, segunda-feira 20 horas, quarta-feira 20 horas, domingo às 9 horas. Então, isso é um convite a todos os pais para trazerem seus filhos, né? Nós temos lá a turminha que toma conta, que a maioria tudo professora, tudo formados. Então, a gente tem o apoio de muita gente bacana. Os nossos estudos, aqui tem um convite para o ESD, Estudo Sistemático da Doutrina Espírita, sábado às 17 horas. Não precisa marcar nem nada, pode chegar aqui no horário, né? Estudo do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo, sexta-feira, 19h45, com as obras de André Luiz, também sexta-feira, 19h45. Aqui a gente está pedindo desculpa pela suspensão da noite do macarrão, tá? Por motivos alheios à nossa vontade, ele foi suspenso. Quem já pagou aqui na biblioteca pode pegar o dinheiro integral, e quem pagou pelo Simpla também vai receber o dinheiro integral, tá? E por que nós suspendemos? Porque nós teremos o Arraial da UPM, dia 15/6, sábado, das 16 às 20 horas. Então, vai ter muita comida típica, danças, brincadeiras e muita diversão. Então, aqui já está o nosso convite. Como sempre, a gente pede também a doação para as festas, né? Então, para a nossa festa, estamos arrecadando canjica, leite, açúcar, amendoim, coco ralado, todas essas prendas, né, descartáveis, todos esses itens que a gente usa ali na festa, nós aguardamos, recebemos doações e agradecemos. E um convite aqui: venha cantar com a gente. O coral está precisando de vozes. Então, esse convite, ele é permanente aqui, né? O Coral de Miramês, por enquanto, ainda é um conjunto musical. Não tem todas as vozes necessárias para poder falar que é um coral. Tá? Esse convite também é feito de muito coração, e a gente aguarda aqui. Não precisa saber cantar. Nós temos pessoas técnicas que ensinam colocação de voz, preparação, tá? Vamos ver qual é o tipo de voz que a pessoa é. Então, o timbre. No mais, gente, é só agradecer esse banquete maravilhoso que nós tivemos, rogando o amparo do Cristo, nossa Mãe Santíssima, agradecendo a nossa irmã. Então, vamos agradecer para, logo após
teremos o passe. Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogue a Deus por nós os pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Muita paz a todos, muito obrigado pela presença.